Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Bem, esse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós adorarmos o seu santo nome, nós vamos juntos com o povo glorificar o único que deve ser louvado. E Paulo, em Romanos, capítulo de 1 a 11, depois de ter feito toda a exposição do Evangelho de uma forma detalhada, ele então conclui com uma expressão de louvor e adoração inevitável. Não tem como ficar admirado e concluir o que ele faz. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Depois de conhecer toda a grandeza das obras do Senhor, que, portanto, refletem a grandeza do próprio Deus, Paulo bendiz e louva o Criador, porque toda a sua obra é uma expressão de louvor àquele que criou. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele que está diante de uma geração bastante vaidosa, não talvez muito diferente da nossa, uma geração que destaca bastante as qualidades externas, a aparência, o status. O Senhor Jesus diz para o povo que estava escutando o seu sermão do monte. Ele diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 1: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Para aplicar bem isso que Jesus diz e que vai detalhar em versículos posteriores, é preciso lembrar duas coisas. Primeiro, aquilo que Paulo nos apresentou, o Evangelho, e quem é o autor e para quem é todas as coisas feitas nesse projeto de redenção, e não só o projeto de redenção, mas a própria criação, e lembrar também quem nós somos. Ou seja, lembrar a glória de Deus, um Deus que sozinho fez tudo. O Deus que todas as coisas é como fonte, Ele é a fonte de tudo. O Deus que tudo fez sozinho, ninguém ajudou não. Portanto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. É por isso que a primeira pergunta do catecismo é: qual é o propósito da vida do homem? É glorificar a Deus, não pode ser diferente. E Jesus está lembrando a um povo que deveria saber isso. Minha gente, o propósito da vida de vocês é glorificar a Deus, não a si mesmo. Para isso, é preciso lembrar também quem nós somos, a nossa pequenez. Puxa vida, olha para si mesmo. Jesus chega a dizer que não conseguimos fazer um cabelo ficar branco ou preto. Ou seja, não temos controle sobre nada. Não somos senhores de nada, não somos autores de nada, não somos donos de nada. Nós somos pecadores agraciados com a vida e, mais ainda, com as misericórdias do Senhor. Portanto, a nossa vida visa, sim, glorificar a Deus. Não poderia ser diferente. E Davi, muito tempo antes do Senhor Jesus, ele entendeu isso. Ele mostrou isso em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, quando ele está orando e louvando a Deus, ele diz as seguintes palavras. Observe. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar
voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Observe que Davi tem a consciência de sua pequenez e da grandeza de Deus. E Jesus está precisando lembrar a sua geração que Deus é a fonte de tudo. Portanto, por que vamos nos gloriar? Qual é o feito que nós temos que possa se dizer, fizemos isso independentemente do Senhor? O que nós temos que possamos dizer, alcançamos tudo isso independentemente do Senhor? Nada acontece sem que o Senhor seja a causa. É claro, me refiro às coisas boas, tendo em vista que Deus não é o autor do pecado em hipótese alguma. Mas todas as coisas que existem foram feitas por Ele. Todas as coisas que existem pertencem a Ele. E até os nossos dons, nossas capacidades, aquilo que nós fazemos, porque a inteligência veio dele, a competência, a capacidade veio dele. Então, o propósito de glorificar a Deus com tudo é fazer as coisas com a consciência de que tudo vem dele. Parece que Israel entendeu um pouco errado, a geração de Jesus, pelo menos. Deuteronômio capítulo 4. Quando Moisés ensina Israel a exercer a justiça perante todos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, quando Israel praticasse tudo o que era bom, o povo ao redor diria, que povo sábio, que povo inteligente. Mas no final, glorificaria Deus, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Quem é a fonte da lei? Quem ensinou? De onde veio essa palavra justa, esses estatutos retos? Do Senhor. Portanto, a ideia de viver a virtude, de viver a justiça, de fazer o que é bom, fazer o que é reto, não é para atrair a atenção das pessoas para nós mesmos, por causa da vaidade humana, ignorando que não somos a fonte de nada que é bom, porque tudo vem de Deus. É claro que somos capazes de fazer o que é bom, porque somos a imagem de Deus. Mas a questão é a seguinte, quem é a fonte primária? Nós somos feitas à imagem dele, é por isso que conseguimos fazer coisas boas. Por isso podemos exercer a virtude. Portanto, até a virtude que exercemos, devemos exercer para a glória dele, dando graças, porque nós fomos feitos à imagem dele. Jesus continua dando 3 exemplos em que não deveríamos, de modo algum, exercer a justiça para chamar a atenção. Ou seja, uma religiosidade vaidosa, uma religiosidade que tem o propósito de atrair a atenção das pessoas para nós mesmos. Uma falsa, portanto, piedade, uma falsa humildade. Ele disse, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Não, faça o que é bom, para o que é a glória de Deus. Faça o que é bom porque é bom. Se você faz o que é bom, o que é certo, naturalmente, se você serve a Deus pelo amor a Deus, se você faz todas as coisas que devem ser feitas com naturalidade, pela consciência de que é o mínimo que você deve fazer para louvar aquele que te deu a vida, que te deu a salvação em Cristo Jesus, que te abençoa com o pão de cada dia. Se você tiver essa consciência, então você estará naturalmente glorificando o Senhor. Que Deus mesmo vai ver. A recompensa vem dele. Não se preocupe. Enquanto isso, naquela geração, as pessoas estavam fazendo coisas boas, principalmente os líderes religiosos, só para chamar a atenção, só para atrair
os olhos, os olhares das pessoas admirados. Poxa, quanta gente boa, quanta gente fazendo coisas boas. E alimentar a vaidade, o orgulho do coração. Jesus diz um outro caso ainda: e quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Ou seja, até a oração pode ser usada apenas para alimentar a vaidade. Por que nós oramos? Nós oramos para buscar humildemente a graça e a misericórdia do Senhor. Tanto que quando Jesus fala de não orar para alimentar a vaidade, nós temos dois exemplos disso. Primeiro, nós temos quando Jesus, bem mais à frente, em Lucas, vai nos contar aquela parábola do publicano e o fariseu. E a oração do fariseu é: obrigado, Pai, porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. A oração dele é uma exposição de sua vaidade. A oração dele é uma exposição de seu orgulho, de sua visão muito elevada sobre si mesmo. A sua oração não é um louvor a Deus. A sua oração é uma mera forma de aparecer. E o Senhor Jesus, agora, bem aqui no texto, nos mostra razão para não termos como fazer isso. Ele, quando nos ensina a orar no Pai Nosso, ele nos dá uma oração que só Deus é glorificado. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Portanto, Ele está acima de nós. Santificado seja o teu nome, não nós. Venha o teu reino, é dele, pertence a Ele. Faça-se a tua vontade, tudo deve ser feito para a glória dele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, a dependência do Senhor. Tudo vem dele, que é a fonte de todas as coisas boas. Perdoa nossas dívidas, significa que somos pecadores e precisamos de misericórdia. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, até mesmo para não pecarmos contra o Senhor, precisamos que o Senhor nos livre, que o Senhor não nos deixe ser provados mais do que podemos suportar. E a oração dominical, ela expressa a grandeza de Deus e a nossa pequenez, nossa dependência. Portanto, não tem como orar glorificando a si mesmo, porque tudo é para a glória dele, tudo depende dele. E o Senhor Jesus dá um terceiro caso, o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Ou seja, uma vida religiosa para exaltar a si mesmo, para aparecer diante das pessoas, não agrada ao Senhor. O que a gente tem que fazer? Apenas seguir glorificando a Deus. Vamos deixar de fazer coisas boas para que as pessoas não olhem para nós de forma alguma, ou para que nós não chamemos de forma alguma atenção? Não, é claro que não. Vamos seguir fazendo aquilo que Deus nos ensina. E quando as pessoas perguntarem: por que vocês fazem isso? É porque Deus mandou. Não é porque somos bons, porque fomos feitos à imagem dele, mas o pecado corrompeu e sabemos que muito de nós é indisposto a Deus. Mas pela graça do Senhor, pelo operar do Espírito Santo, é que nós conseguimos ter essa nova vida. Então, nós louvamos a Deus, nós glorificamos. Faça tudo o que é bom, faça. Mas faça tudo o que é bom com um coração simples, na humildade, na piedade. Faça tudo o que é bom, não para preencher um relatório e mostrar para todo mundo que você realmente é o bam. Faça tudo o que é bom, não para que as pessoas aplaudam. Não coloque seu nome em letras garrafais, seja em que for. Seja naquilo que você posta, publica, seja naquilo que você faz no meio da igreja. Não importa. Tudo o que você precisa, tudo o que você deve, é seguir glorificando a Deus, que é o propósito da nossa vida. Com aquele coração semelhante ao de Davi, que tinha tanta certeza de que tudo que ele tinha vinha do Senhor, que ele devolve ao Senhor na humildade, na consciência de que até o que ele estava fazendo de bom, ele fazia porque Deus deu a ele a graça de poder fazer. Ou seja, fomos feitos à imagem de Deus e, portanto, Deus é a fonte de toda coisa boa e todo bem que nós praticamos. Então, glorifique a Deus de verdade. Não glorifique a Deus apenas nesse jeitinho brasileiro para tudo. Glorifique a Deus
numa vida humilde e piedosa. De forma que, como Jesus sendo o próprio Deus, viveu uma vida íntegra, reta, fez tudo o que é bom, mas em nenhum momento ele chamou atenção para si. Quando quiseram fazer dele rei, quando quiseram estar destacando, ele correu, se escondeu, porque o propósito de sua vida não era esse. Era dar a glória a Deus e cumprir, portanto, a missão que o Pai havia determinado a ele. Nós também temos propósito. Nosso propósito é viver para a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para nós e virem que há algo bom sendo feito, elas deverão dizer: poxa vida, que Deus maravilhoso, que Deus santo, que Deus justo, que Deus gracioso, que Deus bondoso, que dará aos homens a graça de poder viver o que é bom, apesar do pecado ter contaminado a humanidade. Isso fará com que o seu coração esteja sempre alimentando a gratidão, algo muito importante. Porque uma pessoa que conhece a sua miséria é uma pessoa muito agradecida. Mas uma pessoa que acha que é boa demais e que, portanto, vai chamando a atenção das outras para tudo o que ela faz, para tudo o que ela diz, parece que ela não tem uma consciência de sua miséria. Então não haverá gratidão no coração dela. Ela não haverá um profundo, sincero sentimento de gratidão. Então, agradeça, louve e bendiga a Deus numa vida cristã, humilde, piedosa, natural. Vai vivendo para a glória de Deus. E que Deus vai sendo glorificado nos mínimos detalhes da tua vida. Porque o propósito da vida de todo cristão é simplesmente louvar a Deus com o seu viver. E atraindo assim as pessoas para Cristo, ele vai glorificando a Cristo com o seu testemunho. Faça tudo para a glória do Senhor. Porque no final das contas, tudo que nós temos, tudo que fazemos, tem uma fonte. A fonte de todo bem é o próprio Deus, o Deus de toda a glória. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado. Não tem como ser diferente. Tudo vem de Ti, tudo vai para Ti. Que o Senhor, oh Deus, desperte essa geração tão vaidosa, tão preocupada com a aparência, tão preocupada com o nome, tão preocupada com relatórios, tão preocupada com a vaidade, tão preocupada com a glória própria. Ajuda, Senhor Deus, os Teus servos, o Teu povo, a igreja, Senhor, de nossa geração, a ser uma igreja que se preocupe com uma única coisa, que é tudo o que importa, glorificar o Senhor, para que tudo que ela faça de bom, faça com naturalidade, faça com piedade, faça com verdadeira humildade, de modo que ela te glorifique. E assim, ó Deus, cada obra feita seja realmente um instrumento para anunciar os Teus louvores. Que o Senhor seja glorificado, bendito, não só nesse dia, mas todos os nossos dias. É o que nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.